Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Estamos passando esses dias umas turbulações climáticas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Amém? Ontem eu estava pregando em um lugar e próxima hora de ir, pensa numa febre que deu. Eu falei, não é isso aqui que vai me segurar. Não é isso aqui que vai deixar eu parar de dar uma resposta naquele ambiente. E foi, Deus falou coisas muito importantes e edificantes, assim como Ele falará nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo é de número 31. Aleluias. O verso é de número 8. Perdão, vamos ler a partir do 1. Glória a Deus, aleluias. Nós precisamos saber o que de fato nós estamos dispostos a entregar a Deus. Nós precisamos saber o que de fato nós queremos, que tipo de resposta nós estamos dispostos a entregar a Ele. Nós precisamos saber tudo aquilo que um dia nós já entregamos e tudo aquilo que nós não entregamos, para que nós possamos estar alinhados esses dias, de acordo com a resposta que Ele merece. Quando nós entendermos isso, igreja, eu tenho liberado essas palavras já faz uns dias, já faz uns meses. Quando você entender a resposta que você tem que dar a Ele, nada vai te segurar. As coisas impressionantes que vai acontecer é inimaginável. Você precisa destravar isso. Você precisa destravar. Eu não vou parar de pregar até que você entenda. Amém? Quem achou e pudesse colocar em pé de reverência a palavra, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 31, a partir do verso 1. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Repita comigo. Eis que chamei pelo nome a Bezalel. Vamos lá, verso 3. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar: a tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdote, o bálsamo especial para as unções e incenso do exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo como os ordenei. Amém? Repita comigo. Eles farão tudo de acordo como os ordenei. Deus não tem problema em promover homens, mas Deus tem problema com homens que querem sua autopromoção. Deus não tem problema em promover homens, mas Ele tem problema
com homens que não conseguem fazer de acordo com ele está mandando e ordenando. Coloca a Bíblia no teu assento. Aleluia. Ore por você nesse momento. Você é o ambiente que vai receber essa palavra. Às vezes nós falamos assim: ei, estou sentindo hoje que o louvor não está legal, estou sentindo hoje que a pregação não está legal. Mas não esqueça que você é produto da sua própria atmosfera. Não se esqueça que é você que movimenta, que é você que produz a atmosfera espiritual para você estar nela. E nós estamos aqui reunidos e imbuídos com o propósito de glorificar e de exaltar o santo nome do Senhor. Deus, nós aqui nessa noite, Senhor, queremos estabelecer o teu reino mais uma vez, ó Pai. Te convidamos, Senhor, porque a tua presença é importante para nós, ó Pai. Nós te clamamos, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós estamos aqui, Pai amado, porque o teu calor chegou aqui primeiro, Senhor, está nos aquecendo e nos envolvendo para algo maior, Senhor. Então que nós possamos entender, ler a fase e os estágios, Senhor, e avançar, sem olhar para trás, sem olhar, Pai amado, para o que nós perdemos, mas olhando, Senhor, o que nós alcançaremos. Então fala tu, Pai, não eu. Fica à vontade para o Senhor liberar medidas para nós podermos ultrapassar níveis importantes para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Aleluia. Vamos lá, igreja. Eu gosto demais de quando eu estou com essa voz, que eu fico meio pentecostal. Amém, igreja? Nós somos batistas, mas somos pentecostais até o tutano. Amém? Nós gostamos de glorificar alto, nós gostamos de falar na língua dos anjos, nós gostamos de estar conectados com Deus, nós gostamos que o calor esteja intensificado dentro de nós para nós podermos alcançar outras pessoas. Nós gostamos de glorificar o nome de Deus, nós gostamos de adorar, nós gostamos de estabelecer o reino dele aqui na terra, e é por isso que nós nos envolvemos, é por isso que nós estamos aqui e sempre temos que observar isso. Deus, quanto o Senhor é merecedor do meu sacrifício. Até que o sacrifício não seja mais um sacrifício. Porque se um sacrifício para você é estar no reino, se um sacrifício para você é estar na igreja, tem alguma coisa fora do lugar. Eu gosto demais desse texto, porque esse texto fala sobre os primeiros homens que receberam o Espírito de Deus. A Bíblia não fala sobre Adão ter recebido o Espírito de Deus. A Bíblia não fala sobre Moisés ter recebido o Espírito de Deus. Mas a Bíblia fala sobre Bezalel, fala sobre Eliabe, fala sobre outros que receberam com um propósito específico: fazer a arca da aliança. Com um propósito específico, construir o tabernáculo. Com um propósito específico, construir o candelabro. Com um propósito específico, construir a mesa. Com um propósito específico, construir a roupa do sacerdote. Com um propósito específico, estabelecer medidas. Deus fala para ele: eu estou capacitando esses homens, não apenas em habilidade, mas com autoridade e espírito. Entenda isso. A Bíblia diz que eles estão plenos do Espírito Santo. Sabe o que é pleno? É cheio, saturado. Você sabe o que é saturado? Saturado é quando não existe. Por exemplo, você coloca açúcar dentro de um copo de água e você começa a mexer e no fundo fica um restinho de açúcar. Sabe por quê? Porque aquelas moléculas estão todas cheias, estão tão saturadas que não tem como elas absorver aquele tanto de açúcar que sobrou no fundo do copo. Quando nós estamos saturados do Espírito de Deus, nós estamos completamente cheios, até que não haja mais moléculas para os demônios, para as nebulosidades, para a escuridão tomar posse de qualquer centímetro do nosso corpo, de qualquer milímetro do nosso corpo. É por isso que a Bíblia diz para você não se embriagar, mas para você ser cheio do Espírito de Deus. Tem gente que diz: é pecado beber, porque a Bíblia diz para você não se embriagar, mas ela também diz para você ser cheio do Espírito Santo. Entenda, então você também está em pecado quando você não está cheio do Espírito Santo. Então também você está em pecado. Ó religioso,
quando você não está cheio do Espírito de Deus, quando você não está pleno do Espírito de Deus. O problema é quando você mede a sua espiritualidade de acordo com as suas emoções, de acordo com a sua resposta física, de acordo como se você está bem, se você está com energia ou não. Tem dia que você vai acordar mais terreno, porque você é carne. E não tem como você se separar dessa carne. Até aquele grande dia que nós receberemos um corpo glorificado. Mas por enquanto, a Bíblia diz que Deus ele encheria toda a carne com o Espírito dele. Ou seja, você precisa dessa carne para você poder receber o Espírito de Deus. Deus capacitou aqueles homens com o Espírito deles. E disse, olha, vocês vão ser inventores de invenções. Eu gosto dessa tradução que diz isso. Ou seja, Deus iria dar capacidade para eles construir algo daquilo que já existia. Deus é eterno. Deus, ele está acima de todas as coisas. Então ele construiu as coisas do nada. Ele construiu as coisas com o poder da palavra. Mas para o homem, ele deu capacidade para poder ser bom ourives, para poder mexer com ouro, para poder mexer com a prata, para poder mexer com as madeiras, entalhando, dando forma, dando desenho e aperfeiçoando como ninguém nunca antes tinha conseguido. Moisés, ele estava onde? Ele estava lá em cima do Monte Sinai. Ele estava em tempo de revelação. Ele estava em tempo que ele estava recebendo a presença, a glória de Deus. Ele estava diante dizendo, Pai, mostra-me tua face, mostra-me os teus segredos, mostra-me a tua glória, completamente apaixonado. Ele estava ali naquele monte, mas o corpo de Moisés pertencia a ele. A mente de Moisés pertencia a Deus. O espírito de Moisés pertencia a Deus. Alguém de intimidade. Alguém totalmente compromissado com Deus e aquele povo que Deus deu para ele cuidar. Alguém com os olhos voltados para Deus. Deus vai lá e fala, Moisés, eu preciso que você construa uma arca. Eu preciso que você construa... vamos lá. Um templo. E para construir esse templo, eu chamo pelo nome Bezalel. Deus chama ele pelo nome. O tema que Deus me deu para essa mensagem é: Deus chamou meu nome. Deus chamou seu nome. Bezalel e Eliabe. Deus ele fala para Moisés. Quem era Bezalel? A Bíblia diz que Bezalel era filho de Ur. Quem era Ur? Ur é aquele homem que quando Moisés estava no meio da batalha com aquele povo, a Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés cansava, o povo começava a perder. Então Ur é aquele que começa a estabelecer. Ur é aquele que começa a dar força. Ur é aquele que começa a ser um apoio de Moisés para que o povo avance. Alguém de intimidade com Deus, alguém apaixonado por Deus, alguém apaixonado pela nação dele. Deus fala, esse tipo de pessoa eu preciso abençoar os filhos dele. É por isso que eu colocarei Bezalel no meio disto que eu quero construir. Você precisa entender, Deus não fica devendo nada a ninguém. Você precisa entender porque você tem que ser fiel, porque você tem que ser firme. Afinal, você acredita ou não que Deus está regendo tudo isso? Afinal, você acredita ou não que Deus é o dono do ouro e da prata? Afinal, você acredita ou não que Deus é aquele que muda histórias? Ou você acredita ou você não acredita? Ou você é ou você não é? Ou você entra ou você sai? Mas neutro você não pode ficar, entenda, por favor. Você precisa entrar de cabeça. Sabe, as fases, a água no tornozelo, joelho e nos ombros. Precisamos de pessoas com sede do mergulho. Pessoas que não têm a sua vida por preciosas, os seus planos e os seus projetos por preciosos. Quero viver para ti, Senhor. Quero queimar em ti. Eu quero estar em ti. Eu quero ser uma resposta. É por isso que Deus chamou Bezalel. Eu não sei qual tipo de resposta que Bezalel deu. Eu não sei qual é o tipo de resposta que o pai dele também deu. Mas eu sei que eles supriram a expectativa de Deus. Porque Deus tem uma expectativa sobre você, entenda isso. Deus tem uma expectativa sobre você.
Deus, Ele espera a sua resposta. Deus, Ele aguarda a sua resposta. E que você permaneça na resposta que você deu. Porque não é só sobre você dar uma resposta, mas é sobre permanecer na resposta. Por isso que a Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo das coisas. Que saudoso para o apóstolo Paulo. Guardar a fé dele. Combati um bom combate. E guardei minha fé. Tem mais alguma coisinha que ele guarda? Quem mais? Que? A carreira, obrigado. Já pensou aquele cara chegando no final? Eu preciso escrever minha última carta. E a carta que eu estou escrevendo para meu filho Timóteo é: combati um bom combate. Estou satisfeito, estou pleno, estou alegre. Se tivesse alguma coisa para fazer, eu teria feito. Eu fiz tudo, eu zerei. Agora eu estou guardando a carreira, Timóteo. Estou guardando a minha fé, porque para onde eu vou não preciso de fé. Estou terminando. Que gostoso, imagina, igreja. Aí eu pergunto para você o que nós estamos movimentando no reino ainda. O que você está movimentando no reino, o que você vai guardar? Vamos lá, vamos lá. Nós podemos ser melhor. Você pode ser melhor. Não por causa das suas habilidades, mas por causa do Espírito que foi colocado em nós. Vamos lá que eu tenho muito para poder falar nessa noite. Mas está sendo uma noite de revelação e nós ficamos aqui chapando com a presença, recebendo esses códigos necessários para nós podermos avançar. Vamos lá. Deus, Ele chama aqueles homens pelo nome. E a Bíblia diz que Moisés, ele está descendo. Quando ele está descendo, ele escuta um alarido. Ele diz: eis, esse alarido não é de guerra. Esse alarido não é de festa. Esse alarido, esse barulho é de homens rebeldes. Porque eles tinham feito os bezerros de ouro. E agora é necessário. Deus chamou o nome de homens. Eles não sabiam que Deus tinha falado já o nome deles. Você entenda? Vamos lá. Ixi, vamos lá, vamos lá. Deus um dia Ele chamou seu nome. E tem coisa que você só vai viver se você permanecer naquilo que Ele te chamou, naquilo que você é. Sabe por quê? Existe um espaço do capítulo 31 até o capítulo 35. É um período de organização. É um período que Moisés, ele tem que organizar a casa. Ele tem que punir quem tem que ser punido. É um tempo necessário para que Deus ele volte a falar. E para que o templo seja construído. Para que a arca seja construída. Antes que o mundo físico esteja organizado, é necessário que você organize a sua vida espiritual. É necessário, é preciso. Você tem que olhar para si: Senhor, não tem nada para eu te entregar mais. Senhor, não tem nada para eu consertar mais. Está tudo alinhado. Então vem na minha direção. Eu estou esperando os seus passos. Eu quero ouvir os seus passos. Eu quero sentir o teu perfume. Eu quero sentir o teu toque. Eu quero sentir o teu abraço. Enquanto aqueles homens sabiam que a vida não estava organizada, eles diziam bem assim: faz tu, Moisés, não eu. Eles temiam, eles choravam, eles abaixavam a fronte quando a nuvem estava ali e Deus falava como trovões através daquelas nuvens. Eles ficavam aterrorizados. Eles não queriam organizar a vida espiritual deles. Eles tinham desculpas suficientes para não amar a Deus. Eles tinham desculpas suficientes para dizer que era fraco, como se Deus tivesse errado na medida do DNA deles. Vamos lá. Deus merece. Tem uma medida perfeita de Deus em você. Não tem por que você ter medo. Porque Ele te criou para relacionamento. Ele não te criou para religião. Ele te criou para te dar poderes. Ele um dia chamou o teu nome. Ele um dia chamou o teu nome. Assim como Ele chamou o nome de Moisés. Quando Moisés resolveu dar uma resposta para ele, se levantando e ver o que está acontecendo com aquela sarça. E ele grita: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Quando Deus ele chamar o teu nome, Ele vai te pedir algo e você vai ter que medir se é mais importante ouvir a voz dele ou as sandálias que você está calçando.
Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Ele chamou aqueles nomes Bezalel. Mas quando chega no capítulo 35, vai a partir do verso 30. Depois de tudo organizado, a Bíblia diz que Moisés ele faz uma assembleia. Que Moisés ele faz uma reunião. Que Moisés ele chama os anciões, os príncipes. E ali, aqueles homens estão falando, olha... Moisés fala, nós vamos construir um templo, nós vamos construir uma arca, tem medidas importantes, porém, eu não sou capacitado para poder construir esta arca. Eu não sou capacitado para poder construir esse templo, porque ele tem medidas específicas. E nós vamos mexer com ouro, nós vamos mexer com cedro, nós vamos mexer com a madeira de acácia, nós vamos mexer com prata, nós vamos mexer com linho fino, nós vamos mexer com cores. Aqueles homens ficam tudo desesperados. Então quem será? Ele fala, Deus mandou chamar Bezalel. Deus mandou chamar o Eliabe. Até sair do anonimato tem muita coisa para acontecer, meu irmão. E é necessário que você saia do anonimato, é necessário que você tenha fama, desde que você entenda que essa fama seja para poder direcionar jovens, direcionar homens, direcionar mulheres. Não é problema você ser famoso, entenda isso, é necessário que pessoas entendam o que é que você está carregando, é necessário que pessoas entendam o que você está movimentando. É preciso, é necessário. Não é sobre, eu não quero ser famoso. Não é sobre você querer. É sobre você estabelecer o reino. É sobre você amar a sua nação ao ponto de você não se importar. E você não ter mais o sossego que você tinha antes. A paz que você tinha antes, que você agora está movimentando algo importante. Eu não estou falando de um trabalho de enxugar gelo. Mas estou falando sobre estabelecer o reino. É necessário. Naquele dia, aqueles homens ficaram conhecidos. Naquele dia, aqueles homens saíram do anonimato. Naquele dia, aqueles homens, eles todos agora olhavam para aqueles homens com um olhar diferente. Agora não era só sobre Moisés, mas era sobre aqueles homens. A habilidade que eles tinham, o conhecimento que eles tinham. Eles eram cheios do Espírito de Deus. Você sabe que não era só construir, mas em meio eles está construindo algo. Deus dava a revelação e liberava códigos para eles. Era um momento que todos ficavam ali, vendo eles construir aquela arca, porque eles eram tomados pelo Espírito de Deus. Um homem tomado pelo Espírito de Deus. Como assim? Deus habitando em um homem em uma época que poucos conheciam Deus. Só o homem tinha falado com ele, um tal de Moisés. Mas agora esse poder foi para um homem chamado Bezalel. Agora esse poder foi para um homem chamado Eliabe. Agora esse poder foi chamado para outros que estavam ali mexendo, desenhando, artistas. Você consegue entender? Aí a Bíblia diz que vem um tal de Jesus depois de vários anos. E ele vem pregando, dizendo que é chegado o reino de Deus. Dizendo que o reino não está nem ali nem aqui, mas o reino está dentro de vós. Ele morre e ressuscita. Ele fica pregando durante os dias. Ele diz bem assim: ei, eu soprarei o meu espírito. Aquilo que um dia Joel profetizou acontecerá. Só que eu preciso que vocês fiquem orando. Eu preciso que vocês não saiam de Jerusalém até que seja soprado do alto um poder. Até que vocês estejam pleno, cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que um dia foi dado a Bezalel, o mesmo Espírito que um dia foi dado a Eliabe, eu soprarei sobre vocês. Vocês virarão essa terra de ponta cabeça. Vocês mudarão a história. Vocês falarão sobre o meu tempo. E vocês irão de nação a nação, de eternidade a eternidade. Porque tudo que Jesus fez ecoou na eternidade. Por isso que ele diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. O céu é a eternidade. Então tudo que nós movimentamos aqui é eterno também. Aleluia. Eles ficaram orando até que a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, que veio um vento impetuoso. Foi soprado sobre toda a carne. Naquele dia os códigos genéticos foram mudados. Naquele dia o poder veio. Eles ficaram plenos do Espírito Santo.
E agora eles começavam a pregar. E agora eles estavam cheios do Espírito de Deus. Eles estavam cheios, pleno. Eles estavam com a fé criativa. Tudo que eles colocavam a mão produzia. A maneira que eles falavam agora não era mais como um incauto, não era mais como um iletrado, mas eles eram ricos em conhecimento, ricos em sabedoria. E houve o que naquela época? Houve problema. Porque aqueles cheios do Espírito Santo, eles começaram a se destacar. Os apóstolos falam, é necessário ter o quê? Uma assembleia. É necessário ter o quê? Uma reunião. É necessário o quê? Chamar os apóstolos, os príncipes, os anciões, porque nós precisamos levantar 7 homens plenos do Espírito de Deus. Aí eles chamam quem? Chamam Estevão, chamam Filipe, chamam Procura, chamam Nicanor, chamam Nicolau, chamam Timão. Fala, ei, vocês agora serão levantados para vocês poderem organizar. Porque tinha 2 classes de fariseus. Quem eram os essênios e os judeus ortodoxos. Agora eles falavam, ei, como assim? Se eles não são judeus, se eles são helenistas, como assim? Eles foram cheios do Espírito Santo, se pertence só a nós que somos judeus. E todos esses 7 nomes que eu falei aqui, não tem nenhum hebreu. Todos eles são nome grego. Estevão significa coroa. Filipe significa domador de cavalo. Sabe o que é isso? Homens brabos. Sabe o que significa isso? Homens que estão acostumados a mexer com problemas. Homens que estão habilidosos. Sabe, eu gosto quando os historiadores dizem que esses homens, eles eram como apagador de poeira. Eles abaixavam a poeira, quando começava o problema, eles iam rapidamente, iam resolver aqueles problemas, iam estabelecer o reino. Estevão agora, ele estava com essa fé criativa, porque Deus tinha chamado o nome dele, mandou destacar o nome deles. Estevão era um homem diferenciado. Estevão, ele estava o dia todo envolvido com a obra. Ele era aquele que chegava cedo. O que é que ele fazia na igreja? Conjecturando, ele ia organizar a cadeira. O que é que ele fazia? Ele chegava, ia ligando as luzes, ia limpando a poeira do púlpito. Estava pronto, preparado para aquele momento de encontro. Alguém altamente envolvido com o reino. Alguém altamente envolvido com a palavra. Ele pregava para qualquer um. Se alguém falasse que não era daquela maneira, ele ia lá cheio do Espírito de Deus, porque ele estava dotado de sabedoria, pleno no Espírito de Deus. Por isso que ele prega lá de Gênesis até chegar a Jesus. E é o responsável pela convenção de Paulo. Eu sou apaixonado pela história de Estevão. Ele ia, ele pregava. Ele começou a mexer aquela Jerusalém, ele começou a mexer aqueles lugares. Até o dia que ele morre apedrejado. A última palavra dele é: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E a roupa dele é jogada aos pés de Paulo. E Paulo se enche de ira e diz: preciso acabar com essa seita, porque esses homens estão se tornando loucos por causa desse Jesus. Até o dia que Jesus chama o nome de Paulo. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Deus um dia chamou o nome de Paulo. Deus um dia chamou o nome de Paulo. Só que quando aqueles homens sabem do que Estevão sabia, do que Estevão estava fazendo, e Estevão morre, parece que as coisas ficam meio desorganizadas. Parece que dá um pouco abaixada nas coisas. Mas aí a Bíblia diz que Filipe se levanta. Filipe, dotado de sabedoria, pleno do Espírito de Deus, ele vai para Samaria. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele começa a pregar. E os demônios, só por ele pisar na cidade, os demônios começam a sair das pessoas, gritando, se rendendo às pessoas, por aquilo, pelo Espírito de Deus que ele carregava. Ele não precisava imposição de mão, a presença, ele estava tão cheio do Espírito de Deus, que pessoas eram curadas. Começou a levantar o movimento, pessoas se convertendo. João e Pedro sabem disso, dizem: precisamos ir em Samaria, porque tem um diácono lá, com o nome de Filipe, que ele está virando Samaria de ponta a cabeça. Nós precisamos estabelecer algumas regras, precisamos estabelecer algumas doutrinas para que não fique bagunçado e que a igreja de Samaria esteja ligado à igreja de Jerusalém. Quando João e Pedro chegam,
o diácono ele sai de cena. Porque ele entende que o apóstolo chegou com autoridade maior. E agora eles param de ficar impressionados com Filipe e ficam impressionados com o que Pedro e João estavam fazendo. Os feitos era o corpo em movimento. Aqueles homens chegavam, pregavam. Sabe, tinha um homem naquela época, um mágico, um ilusionista, um endemoniado, que quando ele sabe o que João e Pedro estão fazendo, a Bíblia diz que eles tentam comprar aquela unção. Porque eles queriam ficar igual. Eles queriam receber aquele poder que aqueles homens carregavam. Como eles conseguiam curar pessoas, como eles conseguiam libertar pessoas, e demoniar pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas, com transtornos. Aqueles homens chegavam, os demônios tinham que sair por aquilo que ele carregava. Você precisa entender. Você precisa entender. Só que enquanto eles estão ali em Samaria, Filipe vai pregando nas redondezas. Filipe vai estabelecendo a redondeza e apontando. Até que tem um homem, um eunuco, que ele sai da Etiópia. E ele quer saber sobre esse tal desse Filipe. Ele quer saber sobre esse tal desse João, sobre esse tal desse Pedro, sobre o que eles carregavam. E ele quer ir lá no templo. Só que quando ele chega no templo, ele não pode entrar, porque o eunuco não podia entrar no templo. Ele volta entristecido. Ele está voltando para casa triste, porque ele queria levar algo. Ele queria levar aquela sabedoria. Ele queria levar aquele Espírito de Deus. Ele queria que o nome dele também fosse chamado. Ele volta entristecido. Se você soubesse. Se você soubesse quantas pessoas fizeram uma aposta, quantos dias eu demoraria no seminário. Um falou, não, eu aposto tanto. O outro falou, aposto. Falou, amigos meus. Não, ele vai ficar lá 6 meses porque ele é orgulhoso. 6 meses ele fica. Colegas no seminário que falavam bem assim logo quando eu cheguei. Você é dos que passa aqui rapidão. Você é do que dorme na cama e acorda na rodoviária. Você tem que entender isso. Se você permanecer na resposta. Se você permanecer na resposta. Até que em 2013, Deus chamou meu nome também. Até que em 2013, Deus falou, Diogo. O mesmo Deus que um dia chamou Bezalel. O mesmo Deus que um dia chamou Ezequiel. O mesmo Deus que um dia chamou Moisés. O mesmo Deus que um dia chamou Paulo. O mesmo Deus que um dia chamou Estevão. O mesmo Deus que um dia chamou Timão. O mesmo Deus que um dia chamou Nicolau. O mesmo Deus que um dia chamou Procurã. O mesmo Deus que chamou um dia esses homens que marcaram a nação. Ele também chamou meu nome. Ele também chamou meu nome. E estou aqui estabelecendo o reino. Nós estamos aqui estabelecendo o reino. Porque um dia Ele chamou o meu nome. Porque um dia Ele chamou o seu nome. Eu não sei se você já teve esse encontro de novo nascimento. Eu não sei. Eu não sei se você já teve um dia esse encontro de você ter a oportunidade de ouvir Ele chamando o seu nome. De ouvir Ele falando sobre planos com você. Dele liberar códigos para você. Dele liberar revelação para você. Aquele eunuco, ele está voltando para casa totalmente entristecido. Mas Deus fala, Filipe, vai se encontrar com aquele homem. Filipe, ele se teletransporta. Eu gosto demais disso. Filipe pergunta, entendes o que lê? Sim. O que te impede de ser batizado agora? Eu não sei como é que aconteceu, se tinha um lago no lado, um rio. Mas depois que Filipe estabelece, aquele homem levanta, pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu vejo Deus levantando jovens, homens e mulheres nessa geração ainda, com coragem, homens que estão envolvidos com o reino, homens e mulheres que não desistiram, homens e mulheres dispostos, homens e mulheres que entendem a sua pequenez, entendem a sua falha, mas acima de tudo também entende que o nome dele foi chamado e essa resposta precisa ser dada. Entende, os códigos estão sendo liberados, está disposto a estabelecer, está disposto a gravar aquilo que Deus chamou para ele marcar nessa terra. Eu vejo a geração assim sendo levantada.
Enquanto Deus mandava essa mensagem ao meu coração hoje, eu chorava porque eu vi algumas faces aqui desse ministério, de forma bem nítida. E eu sei que Deus vai levantar alguns aqui. Eu sei, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas é necessário permanecer. É necessário, do capítulo 31 até o capítulo 35 de Êxodo, aconteceu muita coisa. Eu sei que vai acontecer muita coisa na sua vida. Eu sei que está acontecendo muita coisa na sua história. Mas permaneça, 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 permaneça. Ele merece. Eu quero viver esses dias com Ele. O que eu tenho para falar a você nessa noite é que Ele já falou sobre o seu nome, mas Ele só vai tirar o seu nome do anonimato para o público se você permanecer, se você parar de negociar, se você estiver disposto a tirar as sandálias dos pés. Grupo de louvor, vem aqui comigo, eu preciso. Aleluia. Preciso permanecer. Nós precisamos permanecer. Aleluia. Glória a Deus.